nosso tema de hoje vai ser a simulação clínica para quem está chegando. Apertem aí o aviãozinho aí do lado, convidem outras pessoas para estarem conosco, né? Que é um assunto bem gostoso de se ouvir. Angélica, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de simulação, obviamente, né? Com certeza. Então, a primeira questão é: o que é a simulação, Angélica? E como é que ela foi estabelecida? Como está a sua utilização atualmente dentro da área da saúde? Conta um pouquinho para nós dessa história, desse processo, como é que você se inseriu nisso tudo? Vamos lá, né? Primeiro agradecer o convite, agradecer estar aqui, né, com todos vocês e falar um pouquinho aí sobre esse assunto que é tão empolgante e que eu gosto tanto, né? Então, a simulação, na verdade, ela começa, né, na antiguidade. Então, já tem relatos desde a Bíblia, antes de Cristo, falando dela, mas a gente tem uma estruturação maior quando vem a Segunda Guerra Mundial. E aí lá começam os simuladores da aeronáutica. Então, muitos famosos, né? E aí os pilotos têm que simular para poder depois pilotar esses aviões. Na área da saúde, ela começa a aparecer na década de 60, quando a gente tem aí os manequins de reanimação cardiopulmonar, e aí iniciam-se as primeiras simulações nesse momento, né? Dentro da nossa área, que é a área da saúde. Mas aí o que a gente vê é que ao longo dos anos foi ganhando força dentro da área médica e crescendo também para outras áreas, né, como a enfermagem, e nos últimos 40 anos a gente viu isso decolar, literalmente. E aí o que a gente viu é que as publicações começaram a aumentar a partir do ano de 2000, e aí essa semana eu até entrei no PubMed para dar uma olhadinha como é que estava o número de publicações quando a gente usa o descritor simulation, e a partir do ano de 2000 começa a ser acima de 10 mil publicações, sendo que em 2000 muita publicação, a partir de 2000, mas agora em 2019 a gente teve 53 mil publicações. Então, isso tem crescido exponencialmente. E é muito interessante, porque é uma área que tem ainda muito a se fazer, muito a se estudar. Então, esse ano de 2020, se você entrar lá, a gente já tem em torno de 30 mil publicações até o momento. Você Então, é chegou uma ao área. país, Angélica? Nós temos publicações brasileiras. Temos publicações brasileiras também, né? Mas ainda são muito poucas. A maioria são internacionais. Então, dentro do Brasil, da realidade brasileira, nós estamos realizando simulações dentro dos serviços de saúde, das universidades, mas ainda não publicando tanto quanto, né, a comunidade internacional faz. Então, eu acho que é uma oportunidade e é um caminho aí de pesquisa bastante interessante. Então, a minha Sim, nós temos experiência, até uma sim, colega, né, que fez o doutorado na área de simulação. eu também aí fui por essa linha, então meu doutorado também está caminhando com a simulação clínica, e aí por isso essa vontade de mostrar para o mundo e contagiar as pessoas para que elas gostem da simulação também, né? Que ótimo. Bom, a Sobeste você já contaminou, né? Você está sabendo. Contaminei. No final nós vamos estar conversando sobre isso. Sim. Bom, mas quais os tipos de simulação e de simuladores a gente tem à disposição, Angélica? Então, na verdade, assim, a gente tem hoje, a simulação ela pode ser classificada, né, enquanto a sua veracidade. Então, eu posso dizer que aquela simulação ela é de alta fidelidade, de média ou de baixa fidelidade. E aí isso vai depender do quanto de recurso, né, e quanto que eu tenho um ambiente mais realístico. E aí por isso é muito comum a gente ouvir simulação realística, porque é quanto mais eu me aproximo da realidade, mais real fica aquele cenário. Então, se eu tenho uma simulação de alta fidelidade, é um cenário
onde eu tenho recursos, tanto ambientais como psicológicos, onde a pessoa que for participar dele consegue se sentir realmente naquela cena. Então, isso é muito importante quando a gente vai planejar um cenário de simulação, né? Uma outra classificação utilizada para simulação também é quanto à complexidade. Então, muitas vezes a gente tem cenários também de alta, média ou baixa. E aí a alta fidelidade é quando eu uso recursos altamente tecnológicos. Então, hoje, a gente tem simuladores com alta tecnologia. Então, eu tenho manequins que choram, que falam, que apresentam cianose. Então, é uma tecnologia muito elevada e isso faz com que o meu cenário fique de maior veracidade, mas também com maior complexidade, né? Mas aí você pode me perguntar, Angélica, mas então eu só posso fazer cenários de alta complexidade? Eu preciso ter um manequim mais caro para fazer isso? Não. Por quê? Porque além do simulador, que aí a gente tem os manequins, a gente pode trabalhar com pacientes padronizados, que aí são atores, onde eu posso treinar esses atores, né, para que eles desempenhem o papel, e aí a gente chama isso de role play, onde ele desempenha o papel daquele paciente numa cena, e isso também vai dar uma alta fidelidade, né, para aquele cenário. Então, a gente tem essa possibilidade. Outra possibilidade é a simulação híbrida. Então, onde muitas vezes eu tenho um ator fazendo aquela cena, mas eu uso o recurso do simulador no meio para que, de repente, aquele ator não passe por um procedimento invasivo. Então, por exemplo, vou fazer um cenário de incontinência urinária, onde eu preciso fazer um cateterismo. Então, eu não vou expor aquele ator para fazer, mas eu posso lançar mão de um simulador na região e aí quem estiver participando do cenário pode fazer a passagem do catéter. Então, são as simulações híbridas que a gente chama, né? E aí Sim, a foi gente fez, né, Angélica? Nós fizemos isso na prova de habilidades da SOBEST, a nossa simulação foi. Nós tivemos os atores, tem, enfermeiros e terapeutas, né? Mas também tivemos outros recursos para que ele não tivesse que se submeter a nenhum procedimento técnico. Muito exatamente. legal. E dentro da simulação, uma técnica bastante interessante é a mulagem. Então, a mulagem também é um aliado, e aí, mulagem, para quem não conhece, é a maquiagem científica, né? Então, a gente pode lançar mão para a gente poder ter mais veracidade, mais realismo. Então, eu posso fazer uma mulagem de uma ferida, de um estoma, e aí a gente consegue ter aí mais veracidade para aquele cenário e eu aumento a fidelidade dele, né? Então, são técnicas que a gente lança a mão junto com os simuladores para poder melhorar aí o nosso cenário e fazer com que ele fique mais próximo da realidade. Você também trouxe para a gente essa experiência e nós também trabalhamos com a mulagem, né? E foi muito legal também. Mas, Angélica, e o que é a simulação in situ? Então, a simulação in situ eu gosto bastante e a gente, enquanto estava lá no HC, né, da Unicamp, trabalhamos muito esse conceito que é a simulação que ocorre dentro da unidade. Então, aonde os profissionais podem realizar aquele cenário, passar por aquele cenário dentro do ambiente onde eles trabalham. Então, tem sido muito utilizado no desenvolvimento de pessoas tanto em educação permanente como educação corporativa, onde eu faço treinamento em loco, e aí eu monto um cenário dentro da unidade de internação, dentro da UTI, e aí a gente consegue rodar dentro daquele ambiente. Quando a gente faz simulação in situ, é legal porque a gente consegue trabalhar algumas competências que são interessantes, o trabalho em equipe, entre outras, né, o raciocínio clínico. Então, a simulação in situ, dentro da experiência que eu tenho, a gente já chegou a fazer dentro da UTI, com um cenário de prevenção de lesão por pressão, onde conseguimos capacitar aí em torno de 200 profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e foi bastante positivo, né, esse feedback das equipes, porque eles conseguem enxergar dentro da simulação o dia a dia. Eu consigo ver o que eu aplico
e aí depois como mudar isso na minha prática. Então, não fica distante, porque quando a gente pensa em simulação, ela é uma metodologia ágil. E quando a gente olha para as pirâmides de aprendizagem, a gente vê que a retenção do conhecimento acaba ficando quando a gente faz e quando a gente ensina. Então, a Hum. simulação, ela nada mais é do que eu fazer aquilo que eu já aplico no meu dia a dia, né? Ou o aluno ter a oportunidade de fazer aquilo que ele aprendeu na teoria, ele colocar na prática. Só que num ambiente mais seguro. Então, ele fica livre, né, de cometer um evento adverso, de cometer uma iatrogenia. Essa simulação in situ, eu me lembro que uma das coisas que a gente trabalhou também foi com terapia infusional, né? Boas Também. práticas, circulação de catéter, terapia infusional. Isso é fantástico para você ter esse engajamento da equipe, do local e tudo mais, né? É um trabalho bem bacana. Bom, Uhum. e hoje a simulação é recomendada para quê? Né? Para que se recomenda uma simulação? A gente é só aprendizado? Para que a gente tem utilizado, pode utilizar, Angélica? Então, na verdade, hoje a aplicabilidade dela, né, a recomendação dela, ela pode estar sendo aplicada tanto no ensino, e aí a gente pode, desde o ensino médio, a gente pode utilizar na graduação, na pós-graduação, nos cursos de especialistas, então a gente tem uma gama aí de oportunidades para estar utilizando. E no desenvolvimento profissional, né? Então eu posso estar aplicando a simulação em todos esses ambientes. A gente também tem visto pela literatura, e aí 2017 tem uma meta-análise, falando um pouquinho sobre a simulação, que quando os cenários são de alta fidelidade, elas aumentam a aquisição do conhecimento. Então, isso é bastante interessante, porque a gente consegue ver que o método de ensino-aprendizagem, ele acaba aumentando aí a aquisição desse conhecimento. Ainda faltam muitas pesquisas na questão da aplicação desse conhecimento. Então, não basta eu ter o conhecimento, mas eu preciso usar. E aí a gente ainda precisa de mais estudos para mostrar que com a simulação a gente consegue, além de ter esse conhecimento, também pôr em prática ele. Ah, muito legal. E a gente vai utilizar para avaliação de habilidades técnicas, né? Mas Isso. a gente pode utilizar também, por exemplo, para avaliação comportamental. Também é Como funciona? possível. Também é possível. Então, assim, não é só para habilidades, a gente também pode estar trabalhando cenários, construindo cenários que apontem comportamentos. Então, a simulação pode trabalhar em qualquer uma das esferas, né? Sejam habilidades, atitudes, né? E conhecimento. Mas o pessoal de RH usa bastante para fazer cenários de simulação e eu já participei de alguns eventos aonde a pessoa tinha que fazer uma demissão. Então, eu vou fazer um cenário em que eu vou demitir alguém, ou que eu vou contratar alguém, vou fazer uma entrevista, ou eu vou fazer aí uma consulta. Então, hoje é possível sim a gente trabalhar também cenários que não são só técnicos, mas comportamentais. Tem sido utilizado muito em comunicação de más notícias. Então, isso é uma outra vertente que dá para utilizar a simulação, porque é um momento difícil e muitas vezes os profissionais não estão preparados para esse momento. Então, a simulação é uma oportunidade de preparar esses profissionais para comunicar uma má notícia para a família e para alguém que é querido daquela pessoa que perdeu, né? Ai, que legal. E quais são as etapas, então, para a gente realizar uma simulação? Tem algum tempo pré-determinado? Como é que isso funciona na prática, Angélica? Na prática, o que, que a gente vê, né? A simulação ela acaba sendo dividida no briefing, na simulação e no debriefing. Então, o briefing é aquela parte antes de entrar para o cenário. Então, aquela parte antes de entrar para o cenário, aonde o aprendiz ele vai reconhecer o campo, vai ver como que é o ambiente,
e ele vai ter acesso às informações. Então, ele pode receber, né, do facilitador aquela vinheta ou aquele caso clínico antes de entrar para o cenário. E aí ele parte para o cenário em si. Dentro do cenário de simulação, a cena transcorre dentro de um cenário pré-elaborado. Então, não basta a gente falar, vamos brincar de simular, mas na verdade a gente precisa construir e ter tudo muito bem planejado para que quando a pessoa entre, o facilitador possa conduzi-lo, né? Então, a intenção da simulação não é fazer teatro, mas sim de aplicar algo que foi construído com o método e principalmente com o objetivo. Então, quando eu faço a construção desse cenário, o desenho desse cenário, eu preciso desenhar corretamente o objetivo que eu quero e qual o resultado esperado para aquela cena, né? E não o já que eu estou aqui, vamos fazer assim, não. Tem que estar tudo muito bem desenhado para que a gente possa ter aí um cenário mais bem aproveitado. E depois da cena em si, a gente tem o debriefing, né? A cena em si, aquele momento onde a gente adentra o cenário, hoje a literatura coloca que deve ser no máximo 15 minutos. E aí a gente vê em alguns locais que às vezes o aluno ou o aprendiz já atingiu o objetivo do cenário, mas continua rodando a cena até dar os 15 minutos. E na verdade, aí é uma incoerência. Por quê? Porque se eu atingir o meu objetivo, eu posso encerrar o meu cenário, não preciso continuar, né? Senão a gente fica só enrolando aquela cena. Então deu 15 minutos, encerra o cenário e aí a gente parte para o debriefing, né? O debriefing, que é essa parte de reflexão e validação do conhecimento. O debriefing, normalmente, ele tem um tempo aí o dobro do cenário. Então, se o meu cenário teve 15 minutos, eu vou ter de debriefing 30 minutos para discutir com aquela turma que participou daquela cena de simulação, né? E aí a gente tem vários métodos do debriefing, mas basicamente o que a gente tem que abordar no debriefing são as reações, a gente tem que fazer uma análise, quais foram os pontos positivos daquele cenário, o que a gente poderia fazer de melhor e depois quais são as lições aprendidas, né, naquele cenário. A gente sempre tem que lembrar que o debriefing não é momento de julgamento, então a gente não está julgando quem participou da cena. Quem participou da cena contribuiu para a construção daquele conhecimento. Mas a gente precisa sempre olhar o debriefing e trazer os aspectos positivos que apareceram durante a execução daquele cenário. Durante o cenário, você usa um instrumento, um checklist do que você, de acordo com os objetivos daquele cenário. Isso Exatamente. parte técnica como comportamental, Angélica? Exatamente. Quando a gente faz a construção, a gente tem a etapa do checklist. Então, o facilitador, ele pode ir, ele monta um roteiro, né, onde ele tem as ações esperadas dentro daquele cenário, e depois esse checklist ajuda na discussão do debriefing, para você conseguir resgatar tudo que era esperado, todos os objetivos, com todos aqueles aprendizes que estavam, né, percorrendo aquela cena. Então, o checklist é uma ferramenta importante de apoio, mas ela também tem que ser construída previamente para que ela possa nortear e ajudar na discussão e no debriefing. Ah, legal. E uma outra coisa, então, assim, a gente pode utilizar como método de ensino-aprendizagem, eu acho que é fantástico, e como método de avaliação de aprendizagem, ele também pode ser utilizado? Sim, hoje a gente tem visto, né, muito comum em faculdades, né, em centros de simulação, se utilizar para fazer o OSCE, né, que é o exame objetivo, agora até esqueci a sigla, né, mas hoje é possível a gente utilizar, então esse aluno passa por 6 a 8 estações, que hoje é recomendado, mas ele vai perpassar todas essas etapas e essas estações, cada uma com seu objetivo, e depois ele vai ser avaliado. Então, tem sido utilizado também como forma de algumas universidades usam como um teste, né, para ver se você reteve conhecimento, como você aplicou, e tem até algumas universidades utilizando durante o vestibular.
Então, uma das fases do vestibular é também a aplicação de cenários. Então, hoje a gente já tem, inclusive em vestibular, algumas universidades utilizando esse método. Então, é uma gama e uma possibilidade muito grande você utilizar desde o vestibular até a graduação e depois na questão dos títulos, que hoje também a gente vê aplicabilidade. Ah, eu não sabia, não, que as universidades estavam utilizando o vestibular. Para residência médica já é uma coisa bem antiga, né? Então, os médicos que estão fazendo os exames de residência, eles têm na Unicamp, a gente tem um centro de simulação bem estruturado e que é bastante utilizado para isso, né? Mas para o vestibular, para mim, é realmente novidade, mas é bem interessante, né? Sim, Eu acho porque que aí você já eu já consegue verificar as competências que você quer daquele aluno, né? Então é bastante interessante. Antes dele entrar para a universidade, você já consegue até fazer um filtro de que competências você espera ou não para aqueles alunos, qual o perfil de aluno que aquela universidade pretende. Então você consegue fazer isso também usando a simulação. eu acho que assim, a gente conversando, de repente veio aqui uma ideia que isso pode ser uma estratégia, por exemplo, de seleção para os cursos, para ingressão nos cursos de estomaterapia, por que não, né? Sim, Então é sim. uma estratégia bastante interessante, é um número menor de pessoas, de candidatos, né? E Sim. isso dá uma visão realmente muito maior em questão de habilidade e avaliar as competências na realidade, né, dessa pessoa. Exatamente. E aí uma Exatamente. dos coordenadores de Perfeito. É uma, verdade, uma outra opção. é uma excelente ideia, realmente. E, Angélica, a gente consegue medir, por exemplo, o grau de satisfação dos alunos com esses cenários, porque a gente constrói os cenários, a gente tem os objetivos, mas a gente conseguiria saber ter um feedback desses alunos com relação ao grau de satisfação e até para correção desse cenário futuramente, né? Como que isso pode ser feito? Então, hoje no Brasil a gente já tem alguns instrumentos de satisfação que foram traduzidos e validados, né, para a cultura brasileira. Então, você consegue medir a satisfação das pessoas em relação tanto ao cenário, como também a satisfação do aluno com todo aquele cenário em relação àquele conteúdo. Então, hoje é possível sim, já temos algumas escalas aí validadas que é possível Tá. se aplicar no dia a dia. Então, isso é muito Nossa, bom, porque aí dá isso mais evidência e fortalece ainda mais aquele cenário que você construiu. Então, é excelente. é excelente, realmente. E com esse nosso advento da pandemia, a Uhum. gente como utilizar essa estratégia, por exemplo, para atividades virtuais, online? Como é que isso é possível? Então, hoje, né, a gente teve que fazer essa transição do presencial para o online. E aí a simulação também teve que se adaptar. Então, nem todos os locais ainda conseguiram, às vezes por questão de recurso, né? Mas eu já conheço alguns centros de simulação onde eles já estão usando a estratégia da telesimulação. Então, é bastante interessante porque você consegue. Eu até conversei recentemente com a coordenadora desse centro para entender um pouquinho como eles estavam trabalhando isso, para a gente tentar agora, na retomada, aí, tentar utilizar esse tipo de estratégia, né, dentro da Unicamp, mas ela disse que é muito importante nesse momento ter um staff, né? Por quê? Porque quando eu for trabalhar cenários que são de competência técnica, né, que envolve raciocínio clínico, tomada de decisão, os meus alunos, os meus aprendizes estão à distância, mas o meu staff está presencial.
Então, só que o meu staff, ele executa as atividades sendo seguido por aquele aluno como se ele estivesse dentro do cenário. Então, o aluno à distância conduz aquele staff para ele estar executando aquele raciocínio ou aquela ação, né? Treinos de habilidades acaba sendo mais difícil para fazer à distância, porque você não vai conseguir treinar a habilidade. Então, por exemplo, intubação, procedimentos onde eu precise treinar habilidades, aí a telesimulação não vai conseguir se aplicar de sua forma fidedigna. Mas a gente tem a outra forma, é o comportamental, que aí é bastante interessante, porque é como eu estou fazendo com você agora. Então, você pode ser meu paciente, e aí eu posso, enquanto aluna, conduzir seguindo um cenário elaborado e depois os outros estão assistindo, como os nossos colegas que nos veem, e depois a gente faz o debriefing em cima disso. Então, para aqueles cenários que são comportamentais, alguns deles é possível sim a gente usar a telesimulação. Então, precisa de um staff, ainda não tem estudos dando embasamento para nós de que isso agrega o conhecimento, ainda é tudo muito novo, mas eu acho que vem aí uma nova modalidade e que é uma oportunidade aí que alguns centros já estão utilizando de estar trabalhando com a telesimulação. Ah, bem interessante. Agora me veio uma questão. Essa distância, essa discussão, por exemplo, a gente poderia ter um caso clínico para que ele conduzisse esse caso clínico sem precisar realizar nenhuma técnica específica que exigisse a presença dele. Seria isso? Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Eu uso a ferramenta da telemedicina, né? Usar da tecnologia, mantendo a distância, mas eu vou estar avaliando algumas competências, né? E aí vou ver não a questão da habilidade técnica, mas sim o raciocínio, vou ver o julgamento clínico, eu consigo verificar outras competências utilizando essa ferramenta. Condutas, né? Aqui a gente Exatamente. estou vendo aqui algumas coisas. A Silvia está aí com a gente. Boa noite, Silvia. Saudade de você também. Aqui uma informação de que no curso de estomaterapia lá do Giana Beretta, eles têm feito simulações, alguns tipos de simulação. Vamos ver se tem alguma questão aqui. Exame de habilidades na arquitetura, na música, tem sido utilizado. A Poliana disse que também não sabia que estavam utilizando em vestibular. A doutora Regina está aqui com a gente também, bem-vinda. Ela está falando que ela coordena o projeto de monitoria de simulação realística e enfermagem perioperatória, então, excelente metodologia de aprendizado. Então, aí, doutora Regina também, ela é uma estomaterapeuta, ela pode ter bastante, estar contribuindo aí também conosco, né, na estomaterapia. E daí vem a próxima pergunta, né? Como que você vê, além dessas pessoas que já estão trazendo a sua experiência, que a gente poderia utilizar, você como estomaterapeuta, que foi aluna da Unicamp, como a gente poderia utilizar na estomaterapia, de maneira geral, não só nos cursos, até com os nossos clientes, com os profissionais de saúde nos diversos locais onde eles estão atuando na área de estomaterapia. Como que você vê essa possibilidade, Angélica? Eu acredito que a gente tem aí um universo de possibilidades, né, Soninha? Então, hoje, eu acredito que para os estomoterapeutas é uma possibilidade interessante, porque ele consegue aplicar no dia a dia dele aquilo que ele aprendeu.
Se eu tenho um cenário onde eu vou poder executar esse meu conhecimento pôr em prática, e eu tenho especialistas para discutir, isso facilita muito. Então, eu consigo fazer num ambiente protegido para que depois realmente eu possa aplicar com o meu paciente ou que eu possa aplicar com o meu aluno. Então, a simulação dentro da estomoterapia, eu vejo que tende a crescer. Eu acredito que ela pode ser muito bem ampliada. Quando a gente faz uma busca hoje na literatura, tem pouquíssimos artigos na área de estomoterapia, então eu acredito que a gente precisa estudar mais e publicar mais e aplicar mais. Então, como você disse, nos cursos, quando você está formando os especialistas em estomoterapia, trabalhar com cenários onde você consiga fazer aí o julgamento clínico, o raciocínio, a tomada de decisão, porque o estomoterapeuta ele tem uma autonomia muito grande, né? Quando ele está ali no atendimento. Então é imprescindível que ele desenvolva essas competências. E aí os cursos podem ajudá-lo nesse momento. E mesmo numa unidade básica, então eu posso fazer um trabalho com a minha equipe, posso construir um cenário, e aí a gente pode trabalhar condutas, né, uniformizar condutas com o meu grupo antes de atender a minha população. Então, eu acredito que hoje, dentro dos ambulatórios, em todos os locais onde eu tenho o estomoterapeuta, é uma ferramenta que pode ser aplicável, que dá para trabalhar o trabalho em equipe também, desde que seja construído o cenário, né, de uma forma onde ela não seja de julgamento, mas sim que ela seja de construção, né? E às vezes as pessoas confundem também um pouco o que é habilidade, treinar a habilidade e fazer um cenário de simulação. Então, o cenário de simulação é muito mais amplo do que só a habilidade em si, né? Então, eu só ir lá e desbridar a pata do porco acaba sendo uma habilidade. Mas eu posso fazer um paciente onde tem uma ferida, e aí eu posso fazer uma simulação híbrida e eu usar uma necrose, né, naquele meu paciente padronizado ou no meu manequim, e aí dentro daquele raciocínio clínico eu construo uma tomada de decisão que ele tenha que fazer o desbridamento. Então essa é a diferença, porque às vezes as pessoas confundem, né, o que é habilidade e o que é realmente o cenário de simulação, né? Então, a simulação, ela envolve a habilidade de estar no recheio, mas ela tem outros componentes também ali presentes. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. A Márcia Domingos de Oliveira, ela é supervisora de educação continuada. Angélica foi também muitos anos, né, Angélica? E ela afirma também que a simulação realística é um método de ensino-aprendizagem que tem resultados extremamente positivos. Eu acho que a gente tem que investir nisso, né? Tem que investir nisso. A doutora Regina tá nos dizendo que é um tema que é necessário ser incorporado em diversos espaços da aprendizagem. Realmente, nós precisamos disso, né? A Poliana está dando o seu depoimento, que a gente pode utilizar para pré-operatório, para pós-operatório, criar cenários para pessoas idosas, cuidadores. Então, a gente precisa e nós podemos e precisamos, né, desse tipo de ferramenta. A gente tem que aprender a desenvolver, como diz a doutora Regina, esse raciocínio clínico, né? E daí eu gostaria, nós já estamos aí com quase 40 minutos, então daqui a pouco encerrando. Se alguém tiver algumas questões, pode estar colocando aqui. E eu gostaria de dividir aí como foi a nossa experiência, né, no uso da simulação clínica. Então, eu e a Angélica, a gente se debruçou em cima desse sistema inovador que a gente sentiu a necessidade
de que para a prova de título de especialista em estomaterapia era importante, além da verificação por meio do conhecimento, por meio da prova teórica, a gente trabalhar com a prova de habilidades, né? E nós construímos, então, 3 cenários, foi bastante tempo, né, Angélica, de trabalho, muito tempo de trabalho. Então, assim, aprendi muito com você, porque não era a minha prática, então acho que foi literalmente uma construção, né? A sua orientadora também colaborou bastante, então aqui um agradecimento a ela também. E eu gostaria de compartilhar com as pessoas como foi esse nosso trabalho prévio, né? Quando a gente foi fazer a prova de habilidades, como foi essa experiência para você, né? Depois eu falo como foi para mim também. A gente falar um pouquinho para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, como foi essa construção para que a gente trabalhasse com a prova de habilidades no TISOBEST. Eu acho que foi bastante desafiador, né, Soninha? Porque quando eu recebi o convite para a gente estar junto nessa equipe que ia estar montando a prova prática, né, do TISOBEST, então foi algo desafiador, porque a gente tinha um tempo que não era tão grande, mas não tão pequeno, e a gente precisava aí desenvolver 3 cenários. Mas a intenção não era fazer 3 cenários simplesmente por fazer, né? A gente gostaria que fosse algo científico, até porque é uma preocupação da SOBEST e nossa, né, enquanto Unicamp. Então, a gente teve todo o rigor metodológico de seguir todas as etapas, e aí, como você disse, né, a minha orientadora, a Ana Railca, nos ajudou e a gente conseguiu construir e validar esses cenários, né? Então, eu acredito que a gente deixa um legado não só para a SOBEST, mas a gente deixa um legado depois para que outros profissionais possam estar utilizando. Então, fiquem de olho, né? A gente já encaminhou esse artigo para publicação, então, em breve, a gente deve ter a publicação aí desses 3 cenários validados, e isso é muito bom, porque aí depois outras pessoas podem aplicar esses cenários em suas realidades. E eu acho que isso foi gratificante para mim, porque eu gosto muito. Então, estar lá com vocês, desde a concepção até a execução do cenário, foi bastante interessante e também bastante gostoso, né? Então, não foi sofrido, foi algo Não que foi? foi prazeroso de se fazer. Nós selecionamos para cada área, né, estomias, feridas, incontinências, 3 estomaterapeutas que fossem titulados, né, Isso. e docentes, e eles super colaboraram, tanto na validação dos cenários, de todos os itens do checklist do cenário, né, como participaram efetivamente do cenário posteriormente. Então, eles validaram, estiveram dentro do cenário, fazendo o checklist, e daí nós escolhemos, né, 3 deles que foram os atores. Então, Isso. além de validar o cenário, eles foram os atores. Durante a prova de habilidades, teve questões cômicas até com relação ao estresse do candidato, né? Mas todos se saíram super bem. Então, isso para a gente foi uma coisa muito gratificante, né? Porque a gente viu que os nossos estomaterapeutas, né, que buscam a titulação, são pessoas que realmente têm bastante competência naquilo que estão fazendo, né? Isso é uma alegria muito grande, porque o título de especialista, ele é uma conquista não só para quem busca, mas Com para quem dá certeza. também esse título, né? É um esforço bilateral, porque para nós também é uma imensa alegria toda vez que a gente vê um colega buscando a titulação, se titulando, né? E a prova de habilidades, ela é
uma oportunidade, como foi essa prova de habilidades. E uma coisa interessante também é que nós fizemos antes, né, a simulação do próprio cenário, com outros 2 colegas estomaterapeutas. E é o Então, nós. pré-teste, né, Soninha? Na verdade, é o pré-teste. Então, antes de a gente pôr para rodar o cenário, a gente fez o pré-teste desse cenário para alinhar e aparar algumas arestas que poderiam ter, né? Então, foi muito valioso e muito rico esse momento. Então, nós fomos para um ambulatório lá da Unicamp, que nos foi cedido uma sala, né? E nós fizemos esse pré-teste, foi muito bacana também, porque assim, embora já validado o checklist, quando a gente a gente executou o cenário, a gente viu que a gente tinha várias coisas ali que precisariam ser revistas e realinhadas, né? E foi muito bom, foi muito bom. Tanto para compreensão de quem estava fazendo ali também estava fazendo o papel de que ia conseguir era um candidato ao título, né? Mas foi uma experiência fantástica. Foi bastante trabalhoso, eu acho que a gente teve muito trabalho, então assim, não é simplesmente, foi o que você falou, não é simplesmente a pessoa ir lá para mostrar uma habilidade, não. Né? É um trabalho desde a entrada no cenário, o comportamento desse profissional na entrada do cenário, a sua relação com o cliente, o seu conhecimento e as suas habilidades é apenas um desses itens, né? Então, assim, isso mostra que na simulação realística, na realidade, a gente tem a oportunidade, né, de olhar o ser humano de forma integral, com todas as suas necessidades, porque a gente coloca um prontuário, ele tem um histórico, o próprio ator, na fala dele, também tem as falas dos atores, né? Que eles, a gente O script, né? Então a gente monta o script e aí a gente tem que treinar esses atores para eles decorarem todas as cenas e pensar no fluxo, né? Então, se o meu candidato responder isso, eu vou por esse caminho, se ele responder o outro, eu faço o outro. Então, envolve todo esse trabalho, né? Além de construir toda a cena, a gente ainda tem que fazer os roteiros e os scripts aí que vão ser interpretados, né? E ele tem que esquecer que ele, no nosso caso, ele tinha que esquecer que era um estomaterapeuta, né? Com Ele não certeza. poderia induzir, essa era uma das nossas grandes preocupações, porque se você põe um ator que desconhece o tema, é uma coisa. Agora, você colocar um estomaterapeuta titulado como ator, que já conhece o script, já conhece o checklist. Então, assim, eu lembro que a nossa grande preocupação era a gente tem que bater na tecla que eles não podem conduzir a conduta do candidato, né? Eles têm que ficar neutros. Uma Sim. coisa difícil, né? É, Ainda mais para gente que naturalmente quer resolver as coisas, né, Angélica? mas eu acho que foi legal porque foi uma experiência onde eles também puderam desenvolver essa habilidade, né? E onde eles eram mais ouvintes, né, do que atuantes, né? Então, nesse momento, viver o papel do paciente, não viver o papel do profissional, né? E isso também para o aprendiz é muito importante, porque a hora que ele entra dentro desse cenário, né, o candidato ao título, ele também tem que se sentir dentro de um ambiente real para que ele incorpore aquele papel e ele incorpore o papel do especialista. E aí ele coloca em prática tudo aquilo que ele sabe. E isso foi bastante interessante, porque o que a gente viu foi que os candidatos conseguiram incorporar, apesar do nervoso, do método de avaliação, do estresse do momento, porque eles não sabiam como era a primeira vez que isso estava acontecendo, né, na Sobeste, então tinha toda uma expectativa.
Mas eu acredito que eles corresponderam e eles realmente conseguiram pôr em prática aquilo que é o dia a dia deles, né? Que eu acho que isso é mais importante. E nós tivemos também a colaboração das indústrias que nos forneceram os equipamentos, todos que eram necessários para utilizar nos cenários. Então, todos foram super colaborativos conosco, de oferecer os produtos que a gente teria que deixar disponível no cenário e que ele tivesse várias opções, porque o Sim, cenário também tinha que ter esse caráter de não ter direcionar para o uso de um produto exclusivo, né? Então, a gente tinha um leque gigante de opções necessários para que ele demonstrasse aquele procedimento, e as empresas também colaboraram bastante, e nós tivemos que montar tudo aquilo, né? Então, a nossa equipe toda, e eu acho que esse trabalho em equipe foi fantástico. E por quê? Porque eu vi assim, todo mundo, né, muito empenhado, você no controle dos 15 minutos lá fora, correndo para lá e para cá, né? A Néria sim. nos ajudou também, ela acabou nos colaborando também, e outros colegas que estavam por lá também colaborando com essa questão. Sim. Então, você vê, nós teremos uma próxima prova de habilidades em breve, Uhum. né? Sim, sim. Nós teremos a prova de habilidades em dezembro, que o Tissobest, nós tivemos, ela era para ser em julho, então em julho não foi possível por causa da pandemia. Alguns receberam a titulação por pontuação de memorial, e os que não conseguiram, eles vão passar para a prova teórica e de Uhum. habilidades. E o Tissobest, a segunda edição, também está com as inscrições abertas. Então, as pessoas que tiverem interesse, participem, vejam os critérios para elaboração do memorial, né? Saibam que as pessoas deram um feedback muito positivo com relação a tudo isso. Foi uma experiência boa. Então, é uma enorme satisfação para quem tem o título, né? E como eu falei anteriormente, para quem oferece esse título. E todos passaram. É Nós tivemos verdade. um bem grande de candidatos, né? Todos Sim, passaram na prova teórica, na prova de habilidades, e isso vem acontecendo com muita frequência, né? Então, sim. nos últimos TISOBEST que nós tivemos, todos os candidatos estavam muito bem preparados para esse momento, né? E isso é muito bom, isso é muito satisfatório. Então, para aqueles que estão interessados, está aberto, e os trabalhos para a prova de habilidades recomeçam, Com né? certeza. Já tá aí, e agora a prova não pode ser a mesma, então tem que ser outro cenário, tem que ser outro trabalho. Então, de tudo isso que nós fizemos, vai ter que se repetir agora para a prova de dezembro de 2020, né? Bora lá, Então, né? Bora lá, né? Vamos lá. agora todo mundo trabalhando de novo. Então, Com aguarde. certeza. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Nós estamos com 5 minutinhos só. Excelente metodologia. Tem alguém fazendo alguma pergunta para a Sobeste? Posteriormente a gente já responde. Parabéns, parabéns. Conseguimos entender muito bem. A Mari está aqui, a Mari Mesaros está aqui. Uhum. Oi, Mari, tudo bem? Bom, eu acho que
A Poli deu aqui um depoimento que ela fez a última prova do TISOBEST e que foi muito gratificante e realístico realmente. Que bom, Poli. Sobreviveu, tá aí a Poli dizendo que gostou. Isso é bom, né? O feedback do candidato é muito melhor, né? Exatamente, vindo do próprio candidato, enfermeira, dananã, deixa eu ver aqui. Tem algumas, eu acho que de questões não tem, tem muitos parabéns. Tem a enfermeira Kiara, ela está dizendo que ela vai fazer, se ela pode fazer o TISOBEST mesmo não tendo feito pós-graduação, que não foi de curso acreditado pela SOBEST. Não, Kiara, a SOBEST ela só permite que faça a prova de titulação para as pessoas que são egressas do curso, né? Que os cursos que são acreditados pela SOBEST. Por quê? Porque esses cursos eles seguem todo o padrão do Conselho Mundial de Estomaterapia, né? Então, para o título de especialista, a SOBEST, um dos critérios é que para receber esse título, para poder se candidatar a esse título, seja um enfermeiro egresso de um curso que esteja dentro dos critérios estabelecidos pelo WCT e acreditado, então, pela SOBEST, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, se tiver alguma outra dúvida. Eu acho que é isso. Então, aqui está perguntando se a prova de habilidades inclui as 3 áreas. Inclui, sim. Então, são 15 minutos em cada estação. Né? Então, a gente tem feridas, estomias e incontinências e 15 minutos em cada estação dessas. Tá bom? Foi assim a nossa prova. Então, Angélica, você quer fazer mais alguma consideração? A gente tem mais alguns pouquinhos minutos. Não, acho que é só agradecer a oportunidade. Espero ter contaminado quem está assistindo, né? E me colocar à disposição. Então, se alguém tiver aí alguma dúvida, se queira trocar alguma ideia, eu estou à disposição. Pode entrar no meu Instagram e aí mandar no privado, né? @Angélica Oliveto de Almeida. E eu respondo. Eu vi que alguém pediu aí dicas de artigos. A gente troca uma ideia, compartilha. Então, a ideia é estimular para que outras pessoas usem esse método de ensino-aprendizagem. Acho que é isso, Sônia. Eu agradeço a Sobeste pela oportunidade e pelo momento. Nós agradecemos você também, né? Eu sei que a família aí ficou um tempo isolada por causa da pandemia, com 2 crianças pequenas, foi um enorme desafio. Que bom que você está bem, seus familiares também. Então, fico muito feliz de você estar aqui com a gente e vai continuar durante muito tempo, né? Se Deus quiser, estaremos juntos. Estaremos juntas. Então, muito obrigada a todos que participaram dessa live. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato com a Subeste, entrar em contato com a Angélica sobre as questões da metodologia, de artigos. E pensem, né? Eu acho que cada live dessa nos dá oportunidade da gente pensar além, né? Como a gente pode estar utilizando aí a simulação clínica na nossa prática, né? Tanto assistencial, como na educação, como na avaliação. Então, muito obrigada, Angélica, muito obrigada a todos que participaram e até uma nova oportunidade. Boa noite a todos. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau.